Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu vou começar a compartilhar com vocês um assunto sobre o legalismo. O título desse estudo é Legalismo com seus usos e costumes, de forma alguma santificam o crente. Essa é a primeira parte do estudo. O texto base é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, eterno Deus, em nome de Jesus, pedimos a manifestação do Teu Espírito Santo no compartilhamento desse estudo, tanto a mim que vou ministrar a Tua palavra, como as pessoas que vão Te ouvir, Pai. Porque se Teu Espírito Santo não agir, é em vão toda a nossa pregação, é em vão todo o nosso trabalho. Então peço a direção do Teu Espírito Santo, que desapareça a vontade da carne, que desapareça todo o ego humano e que Teu Espírito Santo se manifeste. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, hoje eu vou começar a compartilhar um assunto muito sensível, que requer muito cuidado para não machucar pessoas, né? Eu não quero machucar pessoas, por isso que eu digo que se trata de um assunto muito sensível, mas é um assunto que precisa ser tratado para a saúde da igreja. Então, a minha intenção não é atacar irmãos ou denominações religiosas, mas apenas dar a minha pequena contribuição para o crescimento saudável da Igreja de Cristo. Desde sempre, a prática dos usos e costumes vem causando divisão nas denominações religiosas e tem causado muitas fofocas, muitas acusações, intolerâncias, calúnias, injustiças, divisões e até mesmo inimizades no meio do povo de Deus. E é uma constante divisão entre os crentes. Na maioria das vezes, os crentes que congregam no templo sede, né, são taxados de liberais, pois vivem sem restrição ao uso de joias, maquiagens, tamanho do cabelo, o uso de calças e bermudas, devido ali à flexibilização dos costumes. Então, enquanto os crentes que congregam nas denominações, eles são ali rotulados de radicais, pois muitas vezes acusam os crentes do templo sede de carnais e mundanos. E, em nome do zelo religioso, as pessoas congregam de forma dividida, mais apegada às regras dos costumes do que na graça oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos dos costumes adotados em muitas denominações religiosas não são maus em si mesmos. Não são maus. No entanto, eles não acrescentam. Eles não vão acrescentar em nada a posição do salvo diante de Deus. Então, o perfeito sacrifício de Jesus Cristo nos basta, ele é suficiente. Então, o legalismo, com seus usos e costumes, apregou a salvação por obras. Eu ouço muitos crentes dizerem: precisamos nos vestir decentemente para nos salvar. Eu ouço isso. Eu ouço as pessoas dizendo: as mulheres precisam abandonar o uso de calças para ir para o céu. Muitos crentes precisam renunciar ao uso de bermudas para serem salvos. A gente ouve muito isso. Lembro-me do dia em que um amigo de trabalho, que eu não via há muito tempo, ele veio me visitar na minha casa. E ele comentou que estava desviado, porque ele não conseguia cumprir alguns regulamentos que a denominação religiosa exigia dele. E teve um momento da conversa que ele olhou fixo para mim e disse: para entrar no céu requer muito esforço da nossa parte, ele disse para mim.
e olhou bem fixo e completou: "Não pense que você conseguirá entrar no céu de barba". E ele, num gesto, assim, de amor, ele falou comigo: "Não fique triste com o que eu estou dizendo. Eu falo isso por amor. Não levo eu não levo para casa o recado que Deus me manda entregar". Eu tentei falar alguma coisa, mas não consegui. Ele ele ali falava o tempo todo, atropelando ali as palavras, então eu esperei o momento apropriado para refutar. E quando eu tive a oportunidade de falar, comentei: "Se você me provar com textos bíblicos que conservar a barba é pecado, eu tiro agora mesmo". E ele não teve argumentos, né, e ele acabou ali mudando de assunto. Então nós precisamos de revelação do Espírito. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo para entender que o cristão, ele não se veste decentemente para se salvar, mas se veste de forma honesta e discreta, porque ele já é um salvo em Jesus Cristo. Então, o crente, ele não é salvo por obras. É o que diz no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, verso 8, que diz: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie". Então, nós precisamos entender que a salvação é um presente de Deus, e não uma recompensa ou pagamento pelo esforço humano. A nossa salvação, ela se deu unicamente pela graça de Deus. Deus faz isso para que ninguém fique orgulhoso pelos seus méritos. Então, meus amados, graça é um favor imerecido. Ninguém é salvo porque merece ser salvo. A salvação, ela não se deu por algo feito ou existente em nós, visto que não tínhamos em nós mesmos nenhum bem e nenhum direito à salvação. Então, a única coisa que tínhamos direito era a punição eterna, visto que nascemos debaixo da ira de Deus. Então, o crente, ele é salvo para as boas obras, né? Ele é salvo, ele não é salvo por obras, mas ele é salvo para as boas obras. É isso que diz lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a iniciativa é obra dele. Nós somos feitura dele. Não fomos salvos pelas boas obras, mas salvos para as boas obras. As boas obras, elas são resultados da nossa regeneração em Cristo, e não a causa. E muitas vezes, lembramos com tristeza da nossa miséria no pecado, da nossa inimizade contra Deus, e no mesmo instante ali, o Espírito Santo, ele nos leva a contemplar a nossa nova posição em Cristo. Então podemos nos alegrar e confessar com o apóstolo Paulo que nós somos o resultado da graça de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, diz o apóstolo Paulo. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, ele era um fariseu convicto, um fariseu zeloso, orgulhoso da tradição religiosa que cumpria com muita dedicação. E apesar disso, após a sua conversão em Cristo, não restou mais lugar para a jactância religiosa em seu coração. É o que diz a palavra, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Filipenses capítulo 3, versículo 3 ao 9 diz: "Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível". Mas o que ele diz? "Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E, na verdade, também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé, em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, nós somos constantemente tentados a gloriar-nos, né? A gloriar-nos ali pelos nossos feitos na obra de Deus. Então, nós somos constantemente tentados a gloriar-nos pelos nossos feitos na obra de Deus. Existe muita glória humana no serviço eclesiástico. A oração de um líder religioso exemplifica isso. Vamos conferir o texto em Lucas, capítulo 18, versículo 11 ao 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, o fariseu ali, ele se gabava dos seus feitos, numa oração de si mesmo, de si para si. Olha que coisa triste. O fariseu, ele estava ali orando de si para si mesmo. Ele não estava mentindo. Os fariseus eram constantes da prática do jejum, dos dízimos, das orações, mas infelizmente eu tenho presenciado muitos crentes jactando-se das regras, dos costumes, que cumprem com muito zelo e empenho, transformando a fé em obras. Não podemos nos salvar a nós mesmos pelas obras. Agora vamos conferir juntos o significado de costumes. Primeiro, o que significa costumes? O que são os costumes? Costumes são ações tidas como regras sociais a partir do repetitivo processo de suas práticas. Assim, por serem prolongamento executadas, transformam-se em obrigações sob o ponto de vista de determinada sociedade. Então, em suma, os costumes são atos habituais que, com o passar do tempo, acabam por tornar-se prática comum e enraizada na cultura social. Então, os costumes, eles variam de acordo com as diferentes sociedades, com as culturas, e pode estar intrinsecamente relacionada com as tradições e rituais particulares de cada povo. E para entender a origem de determinado costume, por exemplo, faz-se necessário um estudo sociológico, antropológico, do grupo social que pratica o costume em questão. Como dito, os costumes podem variar de acordo com a cultura. Os costumes indígenas, por exemplo, são diferentes dos costumes africanos ou dos costumes europeus. As crenças e os ideais morais e éticos diferem, fazendo com que diferentes povos tenham costumes distintos em resposta a situações similares. Segundo lugar, uso e costumes não é doutrina. Nós precisamos entender que o ensinamento de uso e costumes não é doutrina, como interpretam algumas pessoas. Costume é de procedência humana, ensinamento de homens. Estão embasados nas opiniões humanas, que são fracas, supersticiosas, que são enganadoras. Não podemos esquecer que o coração humano ele é perverso, ele é ardiloso, ele é trapaceiro. Né? Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Na nova tradução na linguagem de hoje, diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Terrível. Então, como poderemos confiar em algo desesperadamente corrupto, meus irmãos? Jeremias, capítulo 23, versículo 16 e 17, diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo: Não deem ouvidos a esses profetas, quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem. Olha que coisa triste. Eles inventam tudo que dizem. Não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam minha palavra. O Senhor diz que terão paz, e aos que seguem os desejos teimosos do seu coração, eles dizem: nada de mal lhes acontecerá. Mateus capítulo 15, verso 9 diz: Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
Na Bíblia King James atualizada diz: "Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens." Que triste, né? Ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: "A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem seus mandamentos." Então, doutrina significa estudo, ensinamento, instrução. Instrução fundamentado na palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, verso 2 diz: "Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino." Então, a boa doutrina, ela produz vida e não morte. Ela produz edificação e não divisão, como o legalismo dos costumes tem causado aí em muitas denominações religiosas. Mateus 7:28 diz: "E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do ensinamento de Jesus." Então, doutrina não é costumes, é estudo. Então, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: "Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver." Então, costume está associado às preferências humanas, enquanto doutrina está sempre fundamentada na palavra de Deus, que não sofre nenhum tipo de variação. Então, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Por ter origem na palavra de Deus, a doutrina é imutável. Os costumes dos homens mudam com o tempo. Muitos dos costumes cobrados aí com rigor, prepotência por líderes religiosos do passado estão em desuso nos dias de hoje. Já houve tempo que o crente não podia usar jeans, o crente não podia ter rádio em casa, não podia ter televisão em casa. E o uso dessas coisas resultava em disciplina e exposição do desobediente em público. Ele era exposto em público. Costume é regional e pode sofrer mudanças ou variação, enquanto a doutrina ela é universal e inalterável. Com o passar do tempo, os costumes vão caindo em desuso por serem temporários, não podem servir de regra de fé e conduta para os cristãos. Então, a palavra de Deus ela permanece para sempre. Os costumes não. A palavra de Deus permanece para sempre. É o que diz 1 Pedro 1:25. "Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." Então, o nosso compromisso de obediência é com a doutrina bíblica, não com os textos isolados, costumes ou regras. Por isso que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos capítulo 16, verso 17: "Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos destes." Né? Então, os costumes podem até serem baseados na Bíblia, mas jamais podem ser considerados como doutrina. Devemos estar firmados na doutrina de Cristo e não em regras de homens. Ainda hoje lembro dos chamados cultos de doutrina. Logo no início da minha caminhada cristã, eu lembro dos cultos de doutrina nos meus primeiros passos ali de fé, tratando de costumes. Eles tratavam de costume o tempo todo e o culto era de doutrina. Então, eles falavam ali de costumes, de forma radical e muitas proibições antibíblicas. Mesmo com poucos dias lendo a Bíblia, eu já tinha um conhecimento suficiente para entender que se tratava de uma prática equivocada. Infelizmente, presenciei muitas pessoas serem constrangidas em público em defesa da causa dos costumes. E ai daquele que se levantasse para dizer que tais regras não tinham base bíblica.
Terceiro lugar, o que significa legalismo religioso? Precisamos entender o que significa legalismo religioso. Podemos definir o legalismo contemporâneo como uma venda nos olhos, impedindo que o crente contemple a obra de Cristo. Podemos associar a prática de usos e costumes com o legalismo religioso, que está sempre tentando acrescentar algo mais no perfeito sacrifício de Jesus Cristo para a salvação. Aí, o legalismo religioso é isso: ó, Jesus Cristo mais obras. Jesus Cristo mais o esforço humano para conquistar a salvação. Jesus Cristo mais regras humanas. Jesus Cristo mais estatutos decididos nas convenções. Jesus Cristo mais fé na fé. Jesus Cristo mais os dízimos. Porque eu já ouvi pregação que o crente precisa devolver o dízimo para ser salvo. Então, o dízimo ele é mais importante do que o precioso sangue de Jesus derramado na cruz? Então, meus amados, os usos e costumes de nossos dias são fundamentados em quê? Em visões, né? Visões. Às vezes o líder religioso, pessoas têm uma visão lá e já traz aquilo como ensinamento para a igreja. Então, os usos e costumes de nossos dias são fundamentados em visões, profecias, não a profecia bíblica, mas aquilo que eles entendem como profecia, né? Revelações, aquelas experiências de arrebatamento de sentidos, né? Experiências extrasensoriais e tantas outras coisas. Mas isso não pode servir como regra, não pode servir como doutrina. Nós temos a palavra de Deus e ela nos basta. Eu já vi cada coisa de pessoas que dizem que foram ao inferno e voltaram. Isso nos entristece profundamente. Gastam minutos ali preciosos que poderiam ser melhor empregados para a pregação do evangelho da graça. No entanto, ficam ali cobrando costumes, disseminando medo nas pessoas sem nenhum respaldo bíblico. Repito, esse é um assunto que devemos tratar com temor e amor, para não desencorajar os irmãos que ainda não, aqueles irmãos que ainda estão ali se alimentando com leite, com leitinho. Contudo, não podemos ser tolerantes com o legalismo religioso. Da mesma forma que a Igreja de Cristo não pode tolerar a libertinagem, também não pode tolerar o legalismo com seus usos e costumes. Legalismo não tem nada a ver com santidade, pois anda de braços dados com a hipocrisia e com a soberba. Denominações legalistas, elas penalizam, elas punem implacavelmente os seus seguidores com costumes, e por não compreenderem a graça de Deus, os legalistas entendem que a salvação e a santificação estão fundamentados nos méritos individuais de cada crente, para refrear os impulsos do corpo contra o pecado. Então, o processo de santificação não é atribuído ao Espírito Santo. No entendimento deles, o processo de santificação não é atribuído ao Espírito Santo, mas ao próprio crente que se esforça em santificar-se por meio de obras e regras humanas. Os legalistas, eles priorizam vestes, abstinência de coisas que a Bíblia não condena. Dizem que o crente é conhecido pela aparência exterior, que é uma meia-verdade, pois a Bíblia nos ensina que é Deus quem nos santifica e que a santificação acontece de dentro para fora, espírito, alma e corpo, e não ao contrário. Então, toda meia-verdade não significa a verdade inerrante e absoluta que é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23, que é o texto base desse estudo, diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então, santificação é a obra do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo age e o crente reage, numa vida de obediência e temor a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 16 diz: "De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo." Santificados pelo Espírito Santo. Então, santificação é uma obra contínua na vida do crente. Vamos acompanhar o texto, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e depois o 9 até o 11.
Versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 9. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, né? Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, esse fruto, ele vem por meio de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, né? 1 Coríntios ainda, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 7 e 8, diz, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, né, é o Senhor Jesus Cristo que vai nos confirmar até o fim. Nós temos essa promessa. Então, o Espírito Santo, ele conduz o crente em equilíbrio no que ele veste, nas coisas que ele faz diariamente. Eu não estou dizendo aqui que o crente vai andar de qualquer maneira, que o crente vai andar de uma forma displicente, mas ele tem o Espírito Santo. Se ele tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai conduzir ele numa vida de equilíbrio nas coisas que ele faz ali diariamente. É o que 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a questão não é abster-se de coisas neutras, sem amparo bíblico, mas é equilíbrio. O renascido em Cristo, ele precisa aprender a discernir através da palavra de Deus e do Espírito de Deus o que é bom para si e o que não é. Ele não pode viver sempre dependente de opiniões de outras pessoas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então a pessoa vai ter equilíbrio, o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa num equilíbrio. Então, a Bíblia nos ensina a viver de forma equilibrada, livres do legalismo, vulgaridade, de libertinagens. Romanos 14, verso 14, diz: como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim a considere. Para ele é impuro, né? Então, ali a pessoa vai ter discernimento. Por quê? Porque nos capítulos seguintes, eu vou tratar aqui que na igreja tinha os irmãos fortes e os irmãos fracos em relação à alimentação. A gente vai tratar sobre isso. E o apóstolo Paulo se colocou ali como mediador desses irmãos, entende? Então, a santificação, ela é operada por Deus. É operada por Deus em nós e manifesta paz nos nossos corações e não acusações. O Espírito Santo não vai trazer acusação, divisão, medo, né? A Bíblia diz: e o mesmo Deus de paz, ele é Deus de paz, vos santifica em tudo. Mas muitas vezes o legalismo com seus usos e costumes, o que acontece? Divisão no meio do povo de Deus. O povo vive dividido. Então, o lavar regenerador do Espírito Santo é pouco citado nas pregações legalistas, dando a entender que o crente é santificado pelos costumes. Não estou afirmando com isso que o crente deva se vestir ou andar de qualquer maneira. A questão aqui é que regra sobre costumes não pode substituir o principal manual de regra de fé e conduta, que é a Bíblia. A Bíblia é sagrada. Então, o único antídoto contra o legalismo com seus usos e costumes é a palavra de Deus. As pessoas precisam conhecer a supremacia, a suficiência de Jesus Cristo. Elas precisam entender que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz foi eficaz para nos libertar da escravidão da lei e do pecado. Então, o legalismo, ele não opera libertação, nem tampouco produz santidade, mas estabelece culpa, estabelece ali medo, insegurança, escravidão na vida das pessoas. Então, o evangelho da graça, ele liberta o crente das amarras do legalismo. O sacrifício perfeito de Cristo nos trouxe verdade, graça e liberdade. Então, somente a verdade pode libertar. Somente a verdade ela pode libertar.
O conhecimento da palavra de Deus é libertador. Diz o texto bíblico em João capítulo 8, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só Jesus pode trazer a verdadeira paz, a verdadeira alegria e o verdadeiro descanso ao nosso coração. Se Deus permitir, a gente continua esse estudo tratando mais sobre esse assunto.